Princípio 17. Lei da força cósmica do hábito. O 17º e último princípio de o seu direito de ser rico é a lei da força cósmica do hábito. E esse princípio específico nos traz um paradoxo. Por um lado, alguns alunos do doutorio disseram que é o princípio mais difícil de entender. Por outro, ele é talvez o mais simples de todos os princípios. Talvez o paradoxo esteja no fato de a força cósmica do hábito ser tão óbvia. Ela cerca e permeia tudo no cosmos, as galáxias, o fluxo das marés, o ritmo das estações. Como diz o ditado, pode ser fácil não enxergar o óbvio. Colocando de forma simples, força cósmica do hábito é a lei pela qual o equilíbrio do universo é mantido em ordem, por meio de hábitos estabelecidos. Se o universo fosse uma empresa, a força cósmica do hábito seria o controlador. Essa é a imagem geral. A imagem menor é como o princípio afeta você. O motivo pelo qual a força cósmica do hábito é tão importante para você é que, por intermédio dela, você cria os hábitos individuais que se tornam uma parte sua. Hábitos que podem ser positivos ou negativos. Você precisa aprender os segredos da força cósmica do hábito e como aplicar seu poder aos comportamentos físicos e mentais. O poder está aí, e, sabendo ou não, você está usando todos os dias. De que maneira utiliza é o que vai levá-lo ao fracasso ou ao sucesso. Se você é estudante de Emerson e já leu seu ensaio sobre a lei da compensação, vai pegar a essência e o resumo desta aula mais rapidamente e também vai tirar mais proveito dela, do que aqueles que não conhecem o tema. Li os ensaios de Emerson durante 10 anos, especialmente aqueles sobre compensação. Quando finalmente interpretei o que ele estava falando, decidi que um dia reescreveria aquele ensaio específico de forma que homens e mulheres pudessem entendê-lo na primeira leitura. Esta aula é o que reescrevi. A força controladora do universo. Ela é chamada de lei da força cósmica do hábito porque é a força controladora de todas as leis naturais do universo. Como você sabe, temos muitas leis naturais, e é óbvio que todas funcionam automaticamente. Elas não são suspensas por um momento, por ninguém. Qualquer indivíduo que se dedique a entender e se adaptar a essas leis pode ir muito longe na vida. Os que não as entendem e não se adaptam a elas acabam derrotados. Criar hábitos poderosos. Sempre recebo perguntas sobre o assunto dos hábitos, por que os temos, como os desenvolvemos e como nos livramos dos que não queremos. Espero dar uma ideia geral da resposta a essas perguntas. Repeti muitas vezes a importância de reconhecer que o homem não tem controle sobre nada, exceto por uma coisa, só uma. O homem tem o privilégio de desenvolver os próprios hábitos, destruí-los, substituí-los por outros, refiná-los, mudá-los e fazer qualquer coisa que quiser com eles. Ele tem a prerrogativa e é a única criatura na face da terra que tem esse privilégio. Qualquer outra criatura viva tem seu destino determinado e a vida padronizada, e não pode se afastar desse padrão. Chamamos isso de instinto. O homem não é dominado pelo instinto. O homem é guiado apenas pela imaginação e pela força de vontade da própria mente. Ele pode projetar sua força de vontade e a própria mente no objeto que desejar. Pode formar os hábitos que forem necessários para levá-lo em direção a seus objetivos. Esta aula trata desse assunto. Nessa ciência do curso do sucesso, as lições anteriores foram criadas para capacitar o estudante a estabelecer hábitos que o levem à segurança financeira, saúde e paz de espírito necessárias para a felicidade. Nesta aula, examinamos a já estabelecida lei da natureza, que torna todos os hábitos permanentes para tudo, menos para a humanidade. Não existe hábito permanente para o homem, porque, além de estabelecer os próprios hábitos, ele pode mudá-los por sua vontade. Pense que o Criador lhe deu controle completo sobre sua mente e os meios para fazer uso desse controle. A lei da força cósmica do hábito é o meio pelo qual você estabelece o padrão de sua mente e o direciona para o objeto que escolher. As estrelas e os planetas são fixados pela força cósmica do hábito e não são submetidos à suspensão ou desvio. São estabelecidos em seu curso fixo. Pense em todos os milhões, bilhões,
trilhões e quatrilhões de planetas e estrelas por aí no céu. Todos seguem um sistema e nunca se chocam. Esse sistema é tão preciso que os astrônomos conseguem determinar com centenas de anos de antecedência o relacionamento preciso entre certas estrelas e planetas. Tudo acontece de acordo com o sistema. Se o Criador tivesse que pôr essas estrelas em seus lugares e cuidar de tudo todas as noites, ele seria muito ocupado. Ele não faz isso. Ele tem um sistema melhor que funciona automaticamente. Trabalhar com leis para criar sucesso. Se você aprende que leis são essas, pode se adaptar e tirar proveito delas. Se não aprende, seja por ignorância, seja por negligência, vai sofrer por causa delas. A maioria das pessoas não percebe que existe uma lei da força cósmica do hábito. Passa pela vida usando essa lei maravilhosa para conquistar prosperidade, saúde, sucesso e paz de espírito. Não. Em vez disso, enfrenta a pobreza, doença, frustração e medo, e todas aquelas coisas que as pessoas não querem. Porque mantém a mente nessas coisas. A força cósmica do hábito simplesmente capta esses hábitos de pensamento e os torna permanentes. É aí que eu entro e os interrompo com esta ciência de filosofia. E é só por isso que vocês estão aqui. O Sr. Stone e eu recebemos uma moça muito encantadora em nosso escritório na semana passada. Ela queria nos vender um espaço em um livro que estava organizando com base na data de nascimento das pessoas. Queria saber minha data de aniversário. Mas o Sr. Stone não a deixou ir muito longe com essa história. Disse a ela que ele nunca se envolveria de maneira nenhuma com um sistema ou livro baseado no pressuposto de que a data do nascimento tinha alguma coisa a ver com o que acontecia na vida da pessoa. Ele falou: "Não posso falar por Napoleão Hill, mas minha decisão é essa." E eu confirmei. Tirou as palavras da minha boca. "Sr. Stone, para a mulher," eu disse, "não me importa sob qual estrela você nasceu. Não me importa que circunstâncias desfavoráveis pode ter enfrentado na vida. E não me importa o que aconteceu com você no passado. Sei que, se seguir minhas instruções, vai sair de onde está agora para onde quer estar. E vai fazer isso com facilidade. Sei disso. E sei que pode estabelecer hábitos que facilitarão tanto o seu sucesso que vai se perguntar por que trabalhou tanto no passado e não chegou tão longe. Muita gente se esforça mais para fracassar do que eu me esforço para ter sucesso. Muito mais. É muito mais fácil ter sucesso quando você aprende as regras. Há muito mais prazer nisso do que no fracasso. E você não vai ter sucesso a menos que entenda essa lei da força cósmica do hábito. Já parou para pensar nisso? As menores partículas de matéria existem como resultado de hábitos fixados. Controlar hábitos. Os hábitos de pensamento dos indivíduos são automaticamente fixados e tornados permanentes pela força cósmica do hábito. Pense nisso. O pensamento não é fixado, mas um hábito de pensamento é automaticamente fixado. Outro jeito de dizer a mesma coisa é: os pensamentos que você expressa vão ser fixados em hábitos. Não precisa se preocupar com isso. Enquanto mantiver a mente voltada para as coisas que quer que se tornem hábitos, a força cósmica do hábito vai cuidar de tudo. O indivíduo cria os padrões de seus pensamentos por repetição do pensamento sobre determinado assunto. A lei da força cósmica do hábito capta esses padrões e os torna permanentes, a menos que sejam rompidos ou modificados pela vontade do indivíduo. Seria terrível se não pudéssemos romper esses hábitos. Quando vejo o número de pessoas que fumam, começo a pensar que talvez elas não consigam romper esse hábito. Quando vejo toda a publicidade que as revistas e os jornais dão ao alto índice de mortes por câncer de pulmão causado pelo cigarro, me pergunto se as pessoas podem ou não romper o hábito de fumar. Se você quer ter um câncer de pulmão por causa do cigarro, problema seu. Não tem mais nada que eu possa dizer. Porém, quero propor um último teste que pode ser útil. Se a partir de amanhã de manhã você não puder provar que sua força de vontade é maior que uma pitada de tabaco e um pedaço de papel, melhor começar a trabalhar imediatamente em sua força de vontade e reeducá-la. Quando parei de fumar, peguei meus cachimbos e disse para Anielo jogá-los fora, porque não precisaria mais deles. Ela disse: "Vou guardá-los até você pedi-los de volta." Eu respondi:
Jogue-os fora. Não vou mais precisar deles. Hábitos. Se você não consegue controlar o hábito de fumar, vai ser difícil controlar outros hábitos, como o medo, pobreza e todo o resto que sua mente invoca. Quando tenho que lidar com alguns inimigos, sempre enfrento primeiro o maior deles, porque, quando acabo com ele, os outros fogem. Se você tem hábitos que quer interromper, não comece pelos menores e mais fáceis. Qualquer um é capaz disso. Comece pelos maiores, aqueles sobre os quais mais quer fazer alguma coisa. Pegue o maço de cigarros que tem na bolsa ou no bolso. Quando for para casa, deixe-o sobre a cômoda e diga: você pode não saber, mas sou mais forte que você, e vou provar o que digo nunca mais mexendo nesse maço. Vou deixá-lo aqui por 40 dias. E depois disso não vou mais precisar de cigarros. Não estou falando contra a indústria do cigarro, e não tenho ações de nenhuma dessas companhias. Estou apenas dando algumas ideias para você começar a testar sua capacidade de construir o tipo de hábito que quer ter. A começar pelos mais difíceis. Aqui vai outro hábito. Faça um jejum de uma semana inteira sem comida. Diga ao seu estômago que você é o chefe. Ele pode pensar que é o chefe, mas é você. Não faça isso sozinho, procure orientação médica, porque jejum não é brincadeira. Assuma o controle sobre seu estômago e vai se surpreender com quantas outras coisas pode controlar. Como podemos esperar ter sucesso neste mundo se permitimos que todos esses hábitos prazerosos nos controlem e governem nossa vida? Não podemos esperar o sucesso. Temos que formar nossos próprios hábitos e mantê-los por tempo suficiente, até a força cósmica do hábito sustentá-los automaticamente. Hábito de consciência de saúde. Agora vamos voltar à questão de como o indivíduo pode aplicar a lei da força cósmica do hábito. Vamos ver a saúde física. Por exemplo, o indivíduo pode contribuir para a saudável manutenção de seu corpo estabelecendo padrões de hábito. Se você quer comprovar a eficiência dessa lei da força cósmica do hábito, esse é um bom começo. Porque não conheço nada que as pessoas queiram mais do que um corpo forte que atenda a todas as necessidades da vida. Sem isso, eu não poderia fazer o tipo de trabalho que faço. Não poderia escrever os livros inspiradores. Não poderia dar palestras inspiradoras se não soubesse que, quando piso no acelerador, tenho uma resposta imediata. Não importa a altura ou a inclinação de encosta, sei que tenho força para subir. Porque mantenho meu corpo nesse tipo de condição. Seu pensamento é onde começa a aplicação da força cósmica do hábito com o propósito de desenvolver boa saúde. A mente positiva leva ao desenvolvimento de uma consciência de saúde. Você sabe a que me refiro quando falo em consciência de saúde, ou a consciência de prosperidade, ou a qualquer outro tipo de consciência. É uma consciência contínua da condição que se deseja. Uma consciência de saúde é uma tendência predominante da mente a pensar sobre saúde, e não sobre doença. Todo mundo conta sobre as cirurgias que fez. Há 6 meses, um bom amigo meu me visitou depois de sair do hospital. Vou contar a vocês. Ele descreveu a cirurgia com tanta nitidez que senti o bisturi girando em minhas costas. Finalmente me virei e massageei as costas, porque elas realmente começaram a doer no local que ele descrevia. Felizmente me controlei, mas não o convidei para me visitar de novo. Muita gente não gosta de ouvir você falar sobre suas doenças. Não se interessam por suas aflições, e você também não deve se interessar, exceto para se livrar delas. E o melhor jeito de se livrar delas é formar uma consciência de saúde. Pense em termos de saúde, fale em termos de saúde, olhe para o espelho 10 vezes por dia e fale sujeito saudável, ou mulher saudável. Fale com você mesmo, e vai se surpreender com o que acontece. A mente positiva leva ao desenvolvimento de uma consciência de saúde, e a força cósmica do hábito leva esses padrões de pensamento à sua conclusão lógica. Porém, ela também realiza com a mesma prontidão a consciência de uma saúde fraca criada pelos hábitos de pensamento do hipocondríaco, inclusive a ponto de produzir os sintomas físicos e mentais de qualquer doença em que o indivíduo fixa os hábitos de pensamento por intermédio do medo. Estou dizendo que, se você pensa em certas doenças ou aflições por algum tempo,
A natureza realmente as estimula em seu organismo. Havia uma senhora na região montanhosa de Wisconsin, Virgínia, onde eu morava quando era menino. Ela costumava ir à casa da minha avó todo sábado à tarde. Sentava-se na varanda e nos entretinha a tarde toda com histórias sobre suas cirurgias, as do marido, sobre como o marido morrera, como a mãe morrera, de que morreram 2 de seus filhos, e assim por diante. Depois de 3 ou 4 horas disso, ela concluía: sei que vou morrer de câncer, e levava a mão ao seio esquerdo. Eu a vi fazer isso uma dezena de vezes. Na época, não sabia o que era câncer. Uns 10 anos mais tarde, meu pai me mandou uma cópia do Jornal do Condado, e vi um anúncio da morte de tia Sarah Ann Steve. Ela morreu de câncer no seio esquerdo. Parece que finalmente se convenceu disso. Não é um caso exagerado. É só um caso que conheço. Você pode se convencer a ter uma dor de cabeça. Pode se convencer a ter um quadro bilioso. E pode se convencer a qualquer coisa. Você pode se convencer a ter qualquer doença se deixar a mente lidar com o lado negativo de seu corpo. O pensamento é importante. Hábitos de pensamento enquanto se alimenta. A atitude mental e os padrões de pensamento estabelecidos enquanto estamos comendo. E também durante as 2 ou 3 horas depois da refeição. Enquanto a comida é digerida até se tornar líquido e entrar na corrente sanguínea, podem determinar se o alimento que entra em seu corpo é adequado para a manutenção da boa saúde. De fato, sua atitude mental quando está se alimentando torna-se parte da energia que vai para sua corrente sanguínea. Se você não sabe disso, é melhor aprender, porque assim, você não pode comer quando está perturbado, e não pode comer quando está muito cansado fisicamente. Sente-se, descanse e relaxe enquanto come. Na verdade, comer deveria ser uma forma de exercício religioso. Deveria ser uma cerimônia religiosa. Quando me levanto de manhã, a primeira coisa que faço é ir à cozinha e preparar um copo grande de suco de laranja. Idolatro cada gota desse suco enquanto eu bebo. Não bebo tudo de uma vez só. Deixo o suco descer pouco a pouco, idolatrando cada gole. Se acha que estou brincando, esqueça. Porque estou falando algo muito importante sobre sua alimentação. Se você adquirir o hábito de abençoar sua comida, não só quando se senta à mesa, mas também quando ela entra em seu corpo, isso vai contribuir muito para a manutenção de sua saúde. Hábitos de pensamento sobre o trabalho. Com seu trabalho, a atitude mental se torna uma aliada vital. Faz tudo o que trabalha em silêncio reparando cada célula do corpo enquanto se está envolvido em ação física. Portanto, trabalhar deveria se tornar uma cerimônia religiosa, cercada apenas por pensamentos positivos. Uma das tragédias da civilização é o fato de tão poucas pessoas se dedicarem a um trabalho de amor, isto é, fazer o que querem fazer porque querem fazer aquilo, não só porque precisam comer, dormir e se vestir. Torço e rezo para que, antes de passar para o outro lado, eu tenha dado contribuições valiosas à humanidade, como a de que os indivíduos podem encontrar um trabalho de amor com o qual ganhar a vida. Que grande mundo seria esse, não fosse por algumas pessoas que vivem nele. Não que haja algo de errado com elas, são só seus hábitos que são errados. Elas pensam errado, e é isso que está errado. Que pensem em termos de boa saúde, opulência e fartura. Que pensem em companheirismo e irmandade, em vez de provocar discórdia, jogar um homem contra o outro, irmão contra irmão, nação contra nação, pensar em termos de guerra, e não de cooperação. O mundo tem o suficiente para todos, inclusive para os esquilos, animais e aves. Basta algumas pessoas desistirem de ter demais e, enquanto acumulam, não tentarem impedir que outras tenham o suficiente. Por meio do pensamento errado. Honestamente, não quero vantagens ou benefícios de nenhuma natureza que não possam ser compartilhados em todos os lugares e com todas as pessoas. Não quero nada que não possa dividir com as pessoas. Não quero vantagens sobre as outras pessoas, exceto a oportunidade de compartilhar meu conhecimento e minha capacidade de ajudá-las a se ajudarem. Os famosos irmãos Maio descobriram 4 fatores de importância vital que devem ser observados para a manutenção da saúde física. Deve haver equilíbrio entre os hábitos de pensamento de trabalho, lazer,
Amor e religião. Não é interessante? Isso de acordo com o grande Mayo Institute, por cujas clínicas milhares de pessoas passaram. Eles descobriram que, quando essas 4 coisas estão em desacordo, o desequilíbrio quase invariavelmente resulta em algum tipo de doença física. Aqui vai uma das principais razões para adotar e seguir o hábito de fazer o esforço extra. Esse hábito não só traz benefícios econômicos, como também permite que o indivíduo trabalhe com uma atitude mental que conduza à boa saúde física. Quando você faz alguma coisa a partir do espírito de amor, ou do espírito do desejo de ajudar outras pessoas, e não por um desejo egoísta, isso tende a proporcionar uma saúde melhor e construir melhores hábitos de saúde. Em oposição, considere a pessoa que tem o hábito de reclamar e faz todo o seu trabalho resmungando, em uma atitude mental negativa. Ninguém quer trabalhar com ela ou empregá-la. O homem que reclama enquanto trabalha prejudica não só ele mesmo, também prejudica a todos à sua volta. O Sr. Andrew Carnegie me disse que uma única mente negativa em uma organização de 10.000 pessoas poderia desencorajar em maior ou menor medida a todos ali em apenas 2 ou 3 dias. Ele nem teria que abrir a boca para falar alguma coisa. Projetar seus pensamentos seria suficiente para afetar todo mundo. Entre em uma casa onde há brigas entre os membros da família, e você fica sabendo disso ao passar pela porta. Só preciso entrar no jardim para saber se quero entrar na casa ou não, ou se é ou não seguro entrar. Temos uma experiência em nossa casa que me causa mais orgulho que tudo. Quase sempre, quando uma pessoa entra em nossa casa pela primeira vez, olha em volta e faz um elogio. Por exemplo, um renomado editor foi me visitar há não muito tempo e, quando entramos na sala, disse: "Que linda casa." Ele olhou em volta mais uma vez e deve ter notado que era só uma casa comum, nada de extraordinário. E disse: "A palavra linda não era a que eu queria." Tive uma sensação ao entrar. "As vibrações são boas", respondi. "Agora está esquentando." Está falando minha língua. Essa casa é constantemente carregada e recarregada com vibrações positivas. Nada desarmonioso é permitido dentro dela. Até nossos cachorrinhos captaram essa energia. Eles respondem às vibrações da casa. Identificam uma pessoa que não está em harmonia com ela no momento em que a pessoa entra. E eles não gostam desse tipo de pessoa. Sparky se aproxima. Fareja a visita e, se ficar satisfeito com a atmosfera harmoniosa, lambe sua mão. Se não, se ela percebe que não há harmonia, late e se afasta. Eu não ensinei isso a ela. Foi ideia dela. Casas, escritórios, ruas e cidades têm suas vibrações, compostas pelos pensamentos dominantes daqueles que trabalham e passam por ali. Se você for à Quinta Avenida, na cidade de Nova York, não importa quanto dinheiro tenha no bolso, se passar por aquelas lojas grandes e prósperas como a Tiffany's, vai sentir o clima das pessoas e vai se sentir próspero também. Por outro lado, ande 4 quarteirões no sentido oposto para a 8ª ou 9ª, no Hell's Kitchen. Eu desafio vocês a percorrerem um só quarteirão ali sem se sentirem pobres como um rato de igreja, mesmo que tenham todo o dinheiro do mundo. Benefícios econômicos e financeiros do hábito de pensamento. Vamos pensar nos benefícios econômicos e financeiros de trabalhar com o princípio da força cósmica do hábito. Em primeiro lugar, lembre-se da definição de objetivo. Por uma combinação desses princípios de sucesso, é possível condicionar a mente e o corpo para entregar a força cósmica do hábito à imagem exata do status financeiro que se deseja manter, e esses pensamentos serão automaticamente captados e levados à sua conclusão lógica por essa lei da natureza que não conhece derrota. Hábito de pensar o que você pode fazer. Provavelmente, tive mais oportunidades de estudar pessoas bem-sucedidas de perto do que qualquer outro homem atualmente. Observei que elas pensam constantemente em coisas que podem fazer, nunca nas que não podem. Uma vez perguntei a Henry Ford se havia alguma coisa que ele queria fazer e não podia. Ele respondeu: não. Não penso nas coisas que não posso fazer. Penso nas coisas que posso fazer. A maioria das pessoas não é assim. Elas pensam e se preocupam com as coisas que não podem fazer. Consequentemente, não podem fazê-las. Em outras palavras, elas pensam no dinheiro que não têm,
e se preocupam com isso. Consequentemente, elas não o têm, e nunca o terão. Dinheiro é uma coisa peculiar, não é? Não acompanha o sujeito que pensa que não tem direito a ele. Por que será? Dinheiro é uma coisa inanimada. Não acredito que a culpa seja dele. Não, não é ali que está a culpa. Ela está na mente da pessoa que duvida de que pode tê-lo. Percebo que, quando um aluno começa a acreditar que pode fazer as coisas, isso muda toda a sua situação financeira. E quando ele não acredita que pode fazer as coisas, não as faz. Todo o propósito desta filosofia é induzir meus alunos a construir hábitos de crença neles mesmos e em sua capacidade de direcionar a mente para o que querem na vida e mantê-la afastada das coisas que não querem. Se você não sabe muito sobre Mahatma Gandhi, seria uma boa ideia ler um livro sobre a vida dele. Esse homem não tinha nada com que lutar com os britânicos, exceto a própria mente. Ele não tinha soldados, dinheiro ou equipamento militar. Não tinha nem calça. Mas testou o grande império britânico, sem nada além de seu poder mental, resistindo a ele, não desejando e não aceitando esse império, até que os britânicos finalmente captaram a ideia de ir embora. É surpreendente quantos indivíduos se afastam quando você fixa a mente contra eles. Não é preciso dizer nada. Você só precisa falar em pensamentos: não quero essa pessoa em minha vida. E ela vai acabar saindo, às vezes bem depressa. O poder da mente é muito poderoso, maravilhoso e profundo quando você aprende a conhecê-lo e começa a usá-lo. É por esse meio que os hábitos de pensamento podem ser controlados até serem captados pela força cósmica do hábito. Quero chamar a atenção para o fato de ninguém jamais ter se tornado conhecido por sua independência financeira sem antes ter estabelecido uma consciência de prosperidade. Como ninguém pode permanecer fisicamente bem sem ter antes desenvolvido uma consciência de saúde. Desenvolver o hábito de pensar o que quer. Lembro-me muito bem de quando comecei com Andrew Carnegie. Minha maior dificuldade era esquecer que eu tinha nascido pobre, em um ambiente de ignorância e analfabetismo. Levei muito tempo para esquecer a pequena cabana na montanha de Wisconsin, Virgínia, onde nasci. Demorei muito para esquecer tudo isso e tirar da minha cabeça. Quando comecei a entrevistar homens de destaque, eu sempre pensava: eu sou muito insignificante. Acho que sentia que tinha que me envergonhar e ter medo porque me lembrava de onde tinha saído. Lembrava-me da minha pobreza. Demorou muito até eu conseguir superar essa pobreza, mas finalmente consegui. Comecei a pensar em termos de opulência. Comecei a dizer: porque o Senhor Edison não haveria de querer me receber? E porque o Senhor Wanamaker não haveria de querer me receber? Sou tão grande em minha área quanto ele era dele. Não só sentia isso, como também via o dia em que faria disso uma realidade. É uma conquista quando você pode influenciar a vida de milhões de pessoas no mundo todo. É uma conquista que nunca teria acontecido se eu não tivesse mudado os pensamentos de Napoleão Hill. Meu maior trabalho não era ir procurar os homens bem-sucedidos e conseguir sua colaboração. Isso era fácil. Meu maior trabalho era mudar os hábitos de pensamento de Napoleão Hill. Se eu não tivesse mudado esses hábitos, os livros que escrevi e que inspiraram milhões de pessoas nunca teriam tido o efeito que tiveram. Porque, quando um autor escreve um livro ou faz uma palestra, a exata atitude mental que ele tem quando escreve ou fala é transmitida para o seu público. Nada pode impedir uma plateia de captar seus pensamentos. Você pode ter uma impressão sobre o escritor enquanto lê o livro. Você não poderia ler um dos meus livros e não perceber que eu lido com princípios tão fundamentais quanto a própria inteligência infinita. Não precisa de ninguém para provar isso a você. Você sabe. Antes que eu pudesse escrever esses livros, tive que construir completamente meu processo de pensamento e meus hábitos de pensamento. Tive que aprender a manter a mente nas coisas positivas, mantê-la ali constantemente. Pensamentos excessivos e fixação. Vocês sabiam que cada um aqui veio a este plano com um maravilhoso sistema próprio de cura, da mesma forma que uma substância digere a comida e tira dela as coisas de que a natureza precisa. Se você pensar corretamente, comer certo, se exercitar e viver corretamente,
O médico químico dentro de você faz tudo automaticamente. É um sistema dado pela natureza para equilibrar tudo de que você necessita para manter seu corpo em boa condição o tempo todo. Mas você tem que fazer sua parte. Fixações negativas. Fixação, ou pensamento excessivo. E é maravilhoso se não se torna uma fixação negativa. Aqui vão fixações de medo. Pensamentos limitantes sobre as coisas que você não pode fazer. Medo de crítica, ou medo de alguma outra coisa. Se você quer usar a fixação e se beneficiar da força da lei cósmica do hábito, trabalhe na fixação da fé. Fé aplicada é uma fixação a que você pode se ater, porque fé é saber que, quando você busca as coisas de que precisa, sempre as encontra, e, se não estiverem onde você pensava que estariam, elas estarão por perto. A mão. Cultive esse tipo de fixação. Não a deixe escapar de você por negligência. Repetição cria o hábito. Como você cria uma fixação ou hábito de pensamento? Por repetição. Aplique em tudo que fizer e pensar e disser. Repetição. Você pode se lembrar da fórmula de Coe. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, sigo cada vez melhor. Milhões de pessoas em todo o país repetiam isso, e não acontecia nada. A menos que a pessoa que repetia acreditasse nisso. Não era o que ela dizia que importava. Era o pensamento com que dizia. Muita gente repetiu e repetiu essa fórmula. Depois a reprovou. Não funcionou para mim, porque no começo não acreditei nela. Dá para entender por que não funcionou. Não faz diferença que fórmula você usa, ou se utiliza alguma fórmula verbal. Desde que seus padrões de pensamento sejam positivos. Você deve repeti-los muitas e muitas vezes. Adquira o hábito de pensar em termos positivos até a força cósmica do hábito captar sua atitude mental e tornar as circunstâncias de sua mente predominantemente positivas, e não predominantemente negativas. A mente da maioria das pessoas é predominantemente negativa o tempo todo. Você quer ter a mente predominantemente positiva o tempo todo, de forma que, seja qual for seu desejo, você possa ligar o poder e ter alguma resposta da inteligência infinita. A inteligência infinita não vai fazer nada por você enquanto estiver nesse estado de raiva. Por mais que tenha o direito de sentir raiva, a inteligência infinita não vai fazer nada por você, mas vai deixar você fazer alguma coisa por si mesmo se você se mantiver em um estado mental negativo. Você não pode se dedicar a nenhum ato, expressão, relacionamento humano enquanto estiver em um estado mental negativo. E o melhor jeito de evitar esse estado mental negativo é construir hábitos positivos e deixar a força cósmica do hábito assumir o comando e torná-los predominantes em sua mente. Mais negativos a evitar. Aqui vão as coisas negativas que você deve evitar ao criar suas fixações. Pobreza, doença imaginária e preguiça comum. Sabe o que é um homem preguiçoso? É alguém que não encontrou um trabalho de amor. Não existe gente preguiçosa. Só a gente que ainda não encontrou o que gosta de fazer. É claro, algumas pessoas são bem difíceis de agradar. Passam pela vida com uma desculpa para explicar por que não gostam disso e não gostam daquilo. Na verdade, elas não gostam de nada. Ponto final. São preguiçosas. Outros pontos negativos são inveja, ganância, raiva, ódio, ciúme, desonestidade, vagar sem propósito, irritabilidade de maneira geral, vaidade, arrogância, cinismo, sadismo e vontade de ferir os outros. Essas coisas podem se tornar fixação na vida de muita gente, mas, como estudante desta filosofia, você não pode ter esse tipo de fixação. Simplesmente não pode se dar a esse luxo. Custa caro demais. Hábitos de pensamento positivo. Aqui vão hábitos de pensamento positivo que você pode ter, e não pode se dar ao luxo de não ter. A definição de um objetivo principal de vida encabeça a lista. Faça disso uma fixação. Coma, durma e beba essa definição todos os dias. Dedique-se a atos que guiem na direção de seu objetivo principal na vida. Os mais positivos são fé, iniciativa pessoal, entusiasmo, disponibilidade para fazer o esforço extra, imaginação, as características de uma personalidade agradável,
pensamento preciso e todas as outras características de uma realização individual nesta filosofia. Transforme esses hábitos de pensamento positivo em fixações que dominem sua mente. Viva de acordo com eles. Pense de acordo com eles. Haja de acordo com eles e se relacione com as pessoas de acordo com eles. E você vai se surpreender com a rapidez com que sua vida vai mudar nos seguintes aspectos. Pessoas que tentaram prejudicar você vão, por conta própria, se afastar e perder a eficiência. Você vai se tornar mais potente e atrair novas oportunidades. Você vai resolver seus problemas rapidamente quando eles surgirem. Você vai se perguntar por que não fez isso antes, por que se preocupou com o seu problema, e por que não o resolveu. Simplesmente, repetição e ação. Em todos esses hábitos de pensamento positivo, você vai notar que cada um deles está sob seu controle, todos submetidos ao seu controle, como resultado da repetição de pensamento. Tudo que você precisa fazer é continuar repetindo, repetindo e repetindo, e colocar alguma ação para reforçar o pensamento. Palavras sem ação são mortas. Dedique-se a algum tipo de ação. É preciso desenvolver fixações, mas é preciso ter cuidado para que sejam fixações com algo que você quer, não com algo que não quer. Não é estranho que a maioria das pessoas viva tendo o que não quer e muito pouco do que quer. Muita gente não tem no casamento o parceiro que queria, depois de encontrá-lo e descobrir que é esse o caso. Quero dizer, conheço muita gente que não tem o que quer no emprego, ou na profissão, como um profissional, dentista, advogado, médico ou engenheiro. Atrai clientes maravilhosos, com quem se dá bem, que pagam suas contas prontamente em dia. A resposta é ser assim ele mesmo. Em outras palavras, os efeitos começam com o próprio profissional. Sua atitude mental com os clientes ou pacientes determina como eles serão. Isso vale para quem trabalha por conta própria, para o emprego, ou para qualquer outra pessoa. Se você quer reformar as pessoas, não comece por outras pessoas. Comece por você mesmo. Ajuste sua atitude mental e vai descobrir que os outros o acompanham. É inevitável. Se sua mente é positiva, a pessoa de mente negativa não consegue influenciá-lo. Uma pessoa de mente positiva é a senhora daquela de mente negativa. Se a pessoa positiva exercita seu direito de ser positiva. Somos o que somos hoje por causa de duas formas de herança. Uma delas controlamos completamente. A outra não podemos controlar de jeito nenhum. Herança física. Pela herança física trazemos um pouco da soma de todos os nossos ancestrais. Se nascemos com uma boa capacidade mental ou corpos fortes, tudo bem. Infelizmente, se nascemos corcundas ou com alguma doença, não há muito que possamos fazer quanto a isso. Em outras palavras, temos que aceitar a herança física como ela nos é dada. Conheço um homem que perdeu a mobilidade das pernas pela polio e tinha uma barraca de amendoins a 2 quarteirões da Casa Branca. Porém, dentro da Casa Branca havia um homem com a mesma aflição comandando a maior nação do mundo. Esse homem fez de sua aflição uma vantagem, em vez de uma desvantagem. Herança social. Herança social consiste de todas as influências sofridas a partir do nascimento, e talvez no estágio pré-natal. Essas influências incluem coisas que você escuta, coisas que vê, que aprende, que lê, e legiões de outras coisas numerosas demais para serem mencionadas. Essas influências têm um maior impacto sobre o que acontece conosco durante a vida. No entanto, tão importante quanto o que recebemos do nosso ambiente é quanto o controlamos. É uma boa ideia voltarmos para rever as coisas em que acreditamos e descobrir que direito temos de acreditar nelas. De onde vêm nossas crenças? O que as sustenta? Acho que não tenho nenhuma crença que não seja sustentada por uma evidência sólida, ou pelo que eu acredito ser uma evidência. Não cheguei nesse estado de tolerância e mente aberta do dia para a noite. Eu era tão intolerante quanto qualquer pessoa, mas percebi que isso me fazia mal, e não fazia bem aos meus alunos ter a mente fechada para alguma coisa.